Olá, pessoal. Bem, então vamos iniciar o nosso primeiro assunto aqui da disciplina, tá? De manejo e conservação do solo e da água. Eu sempre deixo essa sigla, MCSA, tá? Manejo e conservação do solo e da água. Bem, então eu já disse para vocês, eu sou professor Emerson Moraes, né? Eu tenho um professor Emerson colega também ali, um xará, tá? E nós vamos falar aqui hoje sobre a importância do manejo e conservação do solo e da água e falar um pouquinho sobre o Código Florestal Brasileiro. Então veja, qual que é os nossos objetivos desse assunto daqui agora? É entender as principais, o principal contexto, né? O principal contexto de surgimento do manejo e conservação do solo e da água. Em que contexto que surgiu essa disciplina? Ficou invertido aqui, né? MCSA, MSCA. Assim está correto. Manejo e conservação do solo e da água. Nosso outro objetivo é despertar em vocês o conhecimento, né? Despertar em vocês que existe o Código Florestal Brasileiro e que vocês precisam de conhecê-lo. Pelo menos saber que ele existe e ter uma noção do que é que consta nele. Porque você, quando fazer a sua formação, pegar a sua formatura, o diploma lá, o caneco, você vai ter que fazer um juramento, né? E dentre todos os juramentos, né, como, sei lá, atender a lei do bem-estar animal, né? Você, como zootecnista, né, até mesmo um agrônomo, também vai jurar em proteger a natureza, né? De alguma forma. E isso vai ajudar vocês, essa discussão toda aqui nossa aqui, ajudar vocês a encontrarem soluções, situações de campo aí, né, para tomar decisões corretas no manejo da agropecuária, no cultivo de animais, qualquer tipo de animal, né, ou de vegetais, né. O nosso curso será 100% à distância, virtual no ambiente, né, virtual de aprendizagem Ava Mudo. Vocês precisam dos computadores, dos celulares, né, e caderno e caneta. Anotem tudo no seu caderno aí, ligue o seu celular, seu computador ao lado, pega a sua caneta, seu caderno e faça anotações, que aí eu vou cobrar de vocês o visto no final do último encontro, tá? Deixa esse site da Embrapa para o nosso discussão de hoje aqui, que nós vamos falar do Código Florestal Brasileiro. Bem, mas antes de falar do Código Florestal Brasileiro, vamos falar um pouquinho sobre a importância da conservação do solo para a vida, para a nossa vida no planeta, né? Primeiro, o histórico. Como que surgiu o manejo e conservação do solo e da água? Em que contexto? Pessoal, acho que todos vocês já viram falar na famosa Revolução Verde, né? A Revolução Verde que ocorreu aí em meados da década de 1970, 60, 70, 80, né? Então, foram aí 30 anos de muita evolução tecnológica no campo, né? Que fez dar vida ao cerrado brasileiro, né? Que desbravou, desmatou, avançou, destruiu vegetação, né? Para quê? Para produzir grãos, né? Milho, soja, pastagem para os nossos animais. Então, por isso o cerrado brasileiro foi invadido, entre aspas, né? Foi tomado para cultivar. Com isso, grandes fazendas, empreendimentos rurais foram surgindo. Ocorreu muito o êxodo rural, que é a saída do homem do campo, aquele roceiro nato, né? Ou a pessoa que só morava no campo. Ocorreu a migração dele para as cidades e o tamanho das propriedades rurais foram aumentando. Mas o principal de tudo é a abertura de novas áreas para o cultivo de plantações, né? Então eu já disse aqui
minutos atrás, que ocorreu então um desbravamento, desmatamento para cultivar o solo, né? E com isso, as universidades, os centros de pesquisa, a Embrapa, já começou a perceber que os solos estavam sendo maltratados, né, degradados, estavam ocorrendo destruição. Então, nos cursos de agronomia, zootecnia, nos cursos de ciências agrárias, começou a surgir então essa disciplina para discutir a conservação do solo, a sustentabilidade humana, né, a preservação ambiental, a água, enfim. Então surgiu nesse contexto na época da Revolução Verde, Revolução Verde. Bom, e aí tudo isso daí estava em busca de quê? De preservar a água no solo, né? Então, se você voltar a fita novamente no período aí de 1980, 1970, que foi quando estava estudando profundamente o sistema de plantio direto no cerrado, né? Plantar, semear sementes de milho e soja sem revolver o solo, sem gradear, em cima da palha. Naquela época, era um preconceito muito grande, era uma dificuldade muito grande, era uma questão para as pessoas daquela época, para os agricultores daquela época, era uma questão de loucura. Era uma questão de que não iria dar certo, não existia essa possibilidade, né? Mas pesquisadores sempre há aqueles que acreditam em que algo de melhor pode surgir para o bem da humanidade. E naquela época surgiu alguns pesquisadores, né, que começaram a provar que o sistema de plantio direto era possível e viável. E muito por conta da produção de resíduos culturais, né, restos de culturas que tem vários implicações práticas positivas para nós. Nós vamos ter uma aula só disso, falar sobre descompactação do solo, infiltração de água no solo. Uma aula somente não, umas 3, 4 encontros aí. Infiltração de água no solo, tá? Então é nesse contexto que as coisas foram acontecendo, aparecendo e a ciência evoluindo. Então eu peço a vocês que tudo isso que eu falei aí, aqui agora, está escrito aí no texto. Eu peço que vocês leiam novamente, tá? Devagar, repetidamente, ponto a ponto, e procurar mentabilizar, como se diz na filosofia, né? Transcenda esse ensinamento, esse assunto. Pare, reflita sobre essa devastação, sobre o manejo do solo, da água. Então aqui está essas informações, peço que leiam, isso é importante, tá? Aqui está 2 sites aqui que mostram a evolução do sistema de plantio direto em números, né? Eu vou copiar e colar aqui para você ver. Em números, quanto é expressivo, né? O sistema de plantio direto aí, ó. Então veja aqui o sistema de plantio direto no Brasil, quantos hectares né, ou foram ocupados aqui, descritos por esses autores, né, Soares e Telles, publicados em 2018. Veja esse outro aqui, ó, não é mais no Brasil, mas no mundo todo, como o plantio direto vem sendo desbravado, destacado, né? Veja que o Brasil incrivelmente está em terceiro lugar, que a Argentina está na frente, né? O Brasil ocupa o terceiro lugar em áreas de plantio direto. Ocupava, né? Ocupava, porque aqui são 10 anos atrás, né? Muito provavelmente o Brasil já passou a Argentina aqui, porque o Brasil é um dos maiores países em termos territoriais, né? Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia. Só que o Canadá e a Rússia, a grande maioria é gelo, né? Então, os grandes concorrentes dos Estados Unidos é o nosso Brasil, né? Então, e nós temos muito solo, muita área que podem ser exploradas cada vez mais com plantio direto,
sem derrubar árvores, sem invadir a Amazônia. São áreas de pastagem degradada, são áreas que de própria agricultura mesmo, mas que não há um sistema de plantio direto já bem adaptado. Então, esse número aqui, ó, esses 25 milhões de hectares explorados no Brasil, naquela época, em 2008, poderiam simplesmente duplicar, única e exclusivamente por ocupar áreas de pastagens degradadas e áreas que o sistema de plantio direto não estavam bem conduzidos. Então eu peço a vocês que leiam esse texto. Ele possui poucas páginas, aqui só 2 páginas para você ler, não tem grande coisa aí, muita coisa para ficar lendo, não, é bem objetivo mesmo, tá? Então, faça esse favor para você mesmo. Bem, então, quanto à importância do manejo e conservação do solo e da água para sustentabilidade humana, acho que só dessa conversa aqui você já consegue entender bem, né? Agora, voltou a chover, né? Quem está aqui em Goiás, por exemplo, voltou a chover, e o quanto é bom, chuva, né? Água. Então, meses atrás, mês de setembro, né? Os meses de setembro são dos meses mais castigados no centro-oeste, aquele calorão, aquela secura danada. Então, você percebe o quanto é importante manejar bem o solo e a água para que nós tenhamos água na época seca. Pessoal, eu vou falar para vocês em outros momentos, mas eu adianto para você. O solo, o latossolo do Cerrado, é a maior caixa d'água existente no planeta. Caixa d'água mesmo, né? Reservatório de água, exceto o oceano, né? Oceano, a água é visível, né? Água salgada, né? Mas o Cerrado é o maior reservatório de água doce do mundo, tá? E essa água, ela nasce em rios, nos principais rios do Brasil. O Cerrado é a nascente das principais bacias de água do nosso Brasil. Então, nós temos a bacia do Rio São Francisco, a bacia do Rio Paraná, bacia do Rio Tocantins. A do Rio São Francisco vai para leste do continente sul-americano, né, que está o Brasil. Vai desaguar lá em Sergipe, né? A bacia do Rio Paraná corta todo o estado divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, vai descendo, passa no Paraguai e deságua lá na divisa do Brasil com o Uruguai, né? A bacia do Rio Tocantins já é o contrário, né? Ela nasce, se eu não me engano, no estado de Goiás e vai para o norte, né? Passa no Tocantins, é o Rio Araguaia, né? E vai desaguar lá no alto do Xingu, né? No Rio Amazonas. Então, o Cerrado brasileiro é um imenso reservatório de água. Mais à frente eu digo, faremos alguns cálculos de quanto de água pode ser armazenado em 1 hectare, por exemplo, né? Mas, enfim, você já entendeu essa grande importância para nós, né? Nós precisamos de água e as coisas não são bem animadoras nos próximos anos, não. Se nós não mantermos, se vocês, né? Eu e vocês não tomarmos atitudes de orientar, agir mesmo, vai faltar água para nós, até mesmo para nós, e as chances maiores para os nossos descendentes, tá? Bem, então, dito isso, falando dessa importância grande do manejo e conservação do solo e da água, peço que leia, estude, reflita sobre isso. E agora vamos falar um pouco aqui sobre o Código Florestal Brasileiro.